Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu convido agora a Jerusa Hara, diretora executiva da BAV Nacional, para nos dar as boas-vindas. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Esse ano é a primeira vez que a gente está se encontrando virtualmente, a gente já fez algumas capacitações presenciais, mas virtualmente é o nosso primeiro encontro, então é sempre um prazer estar com vocês, um dia especial aos associados à BAV aqui presentes. Queria falar para vocês rapidamente que a BAV continua com um dos seus pilares, que é a capacitação, esse ano todo nos eventos do ICABAV. Teremos todo mês pelo menos uma capacitação. No final desse evento hoje, a gente já fala quando vai ser a próxima capacitação, quem vai ser e quando vai acontecer. Inscrevam-se, participem, super importante a gente estar com os parceiros nessa volta que a gente está vendo aí. Graças a Deus, né, a gente consegue ver que estamos voltando com tudo, as coisas estão indo bem, os negócios estão acontecendo, a estimativa de vendas é bem grande para os próximos meses. Então, vamos aproveitar, nos capacitar para a gente vender mais e melhor nesse momento aí, finalmente, da tão esperada retomada que chegou para todos. Lembrando todo mundo que a nossa capacitação também vai seguir na Vila do Saber, na BAVEX, porque esse ano acontece de 21 a 23 de setembro, lá em Pernambuco. Bora pernambucar todo mundo. A gente ontem abriu o nosso credenciamento, já estamos com mais de 200 inscritos no primeiro dia, foi assim, estamos bem surpresos assim, com esse boom que a gente já teve nesse primeiro dia de credenciamento, ainda temos bastante tempo para a feira. Inscrevam-se, participem, vamos nos programar para ir até Pernambuco. E lembrando também que no dia 22 de abril, dia do agente de viagens, a gente lançou a nossa campanha, aí, uma campanha para um concurso cultural para levar 10 associados à BAV para Pernambuco, com tudo pago. Só mandar uma frase, vocês têm até o dia 6 de maio agora para mandar essa frase. Sejam criativos, mandem as melhores frases, as 10 melhores frases vão ser premiadas com essa viagem para Pernambuco para acompanhar a BAV Expo, lá de 21 a 23 de setembro. Hoje, aqui, abrindo essa nova série de capacitações do ICABAV, a gente tem aqui a Via Rail, que é esses trens maravilhosos, com vista panorâmica naquele destino lindo que é o Canadá, que particularmente eu não conheço, só conheço por imagens, mas a gente tem aqui dois grandes especialistas em Canadá para falar todos os segredos, como vende, como não vende, para quem vende, né, que é a Sheila Nassar, que é fundadora da Vertebrata, uma agência que atende as contas do Canadá há mais de 20 anos, e já conhece tudo, visitou tudo, sabe tudo de Canadá, e o Pedro Falcon, que é um dos fundadores da Personal Tour, e que é um agente de vendas da Via Rail para o Canadá, Brasil, da Via Rail Canadá para o Brasil, Argentina, Peru, Chile e Colômbia. Então, eles vão contar para a gente tudo sobre a Via Rail, muita coisa sobre o destino Canadá, e ajudar vocês aí nessa volta das vendas para as viagens internacionais. Então, dando seguimento aqui, sem me alongar muito, chamo aqui a Sheila Nassar, para ela continuar aqui com o nosso dia hoje de muito aprendizado e muitas novidades. Bom dia, Sheila. Bom dia, Jerusa. Obrigada pelo... Bom, antes de tudo, eu queria pedir um agradecimento especial para a BAV, também para a Jerusa, por ter organizado esse seminário, também para o Pedro, da Personal, e para o Caio, que estão aqui me auxiliando nessa apresentação, que sempre embarcam os trens comigo. É importante dizer que a Personal também é associada à BAV, e eu espero também que eles possam participar desse concurso, e quem sabe eles ganham a viagem para lá, né, pessoal? Mas é sempre bom contar com um associado para falar com outros associados também. Que bom tê-los todos aqui nessa manhã, sejam bem-vindos ao embarque para os trens da Via Rail Canada. Eu queria falar um pouquinho sobre quem eu sou, para quem não me conhece, o meu nome é Sheila Nassar, e eu sou uma profissional que tem uma vida conectada com o Canadá, tanto profissional quanto pessoalmente. A minha empresa é a Vertebrata, que é uma agência de marketing e comunicação,
e começou a atender Canadá em 2001 com um pool de operadores chamado Canada Vacations, um pool de operadores para a Air Canada, Canada Vacations, Canada Vacances, né? Porque vamos lembrar que estamos falando de um país bilíngue, onde tudo é em inglês e francês. Logo que a gente começou a atender a Air Canada com publicidade, se passaram 10 anos, e 10 anos depois a gente começou a atender a Comissão Canadense de Turismo, que é um órgão similar à Embratur no Brasil. Pode passar o vídeo, Caio, obrigada. E esse órgão ficou com a gente também 10 anos, e dessa parceria vieram outros clientes, como a MacArthur Glen Designer Outlets, que é um outlet que existe em Vancouver. Aí estão passando algumas imagens minhas, que eu capturei em alguma das minhas viagens, só para vocês verem um pouquinho sobre cada lugar que eu visitei, mas é bem pouquinho mesmo, só para vocês terem alguma coisa para ver além de mim. Então, como eu estava falando, veio a MacArthur Glen Designer Outlets, veio o aeroporto de Vancouver, veio Toronto, Whistler, a Alterra Mountain Company, que é uma empresa que opera montanhas no Canadá, Tremblant e Blue Mountain, e em outros lugares do mundo. E a gente executou diversos serviços para todos esses clientes canadenses, e isso trouxe cada vez mais especialização para a nossa empresa, né? E a Via Rail Canada, que é meu cliente do coração, está conosco desde 2013 e nós somos uma agência de marketing e publicidade, né? Falando isso, eu queria, para a gente entrar já um pouco no destino, eu queria dizer para vocês que perguntas serão respondidas no final desse seminário, né? E que vale a pena ficar até o final, porque a gente tem um 3D inédito, um programa inédito da Via, que o Pedro vai apresentar depois. Então, eu ficaria para você ter realmente uma experiência de imersão nos trens, né? E o que eu quero, acho que todo mundo que me conhece ou que já ouviu um pouquinho do que eu falei aqui, percebe que eu sou uma apaixonada pelo Canadá. Eu tenho diversos motivos para ser, eu visitei 7 províncias e um território canadense, vivenciei algumas das experiências únicas no Canadá. O que são essas experiências únicas? O Canadá, ele catalogou em todas as suas províncias e cidades as principais experiências, as experiências mais atrativas ao turista, e fez com que operadores receptivos e as próprias cidades e as próprias experiências conectassem o que é cada experiência com cada tipo de viajante. Então, você consegue vender de uma forma mais fácil uma viagem de aventura para um aventureiro, uma viagem urbana para alguém que é um espírito livre, alguém que busca cultura, por exemplo, de povos indígenas, também pode ter uma viagem específica para ele. E isso é um país preparado para se vender dessa forma já, desde os pequenos negócios até os grandes. O Canadá é muito diferente dos seus vizinhos da América do Norte, do seu vizinho da América do Norte, desculpa, né? Ele é um país de continente a continente, a gente está falando de Pacífico ao Atlântico, né? Na realidade, de oceano a oceano. Então, ele é um país enorme, é o segundo maior país do mundo, e tem muitas diferenças também na forma como ele lida com várias outras coisas. Então, por exemplo, no Canadá é proibida a venda de arma em varejo, né? É um país que sempre quis que a venda de arma fosse controlada, e, por incrível que pareça, é um dos países com menos nível de violência do mundo, né? O sistema de saúde do Canadá, ele é um sistema público e gratuito. Isso é uma coisa que impacta, sim, na viagem da pessoa, porque, por exemplo, uma questão como essa da Covid ou de um problema específico que você tenha no país, você tem um sistema muito parecido com o SUS, e os nossos seguros-saúde cobrem também procedimentos extras que tenham que ser feitos. Então, é importante a gente saber disso, né? É um país que depende muito do trade para a venda, justamente porque ele é tão grande, tão cheio de experiências e tem tantas coisas para se fazer, né? E principalmente nos trens, é uma grande oportunidade para quem está no trade para vender esse país. O dólar canadense continua mais barato que o dólar americano e que o euro, é uma outra fonte de oportunidade para todo mundo, né? O sistema de transporte urbano é excelente, e também o sistema de transporte entre províncias, que é feito pela Via Rail, a maior empresa de transportes do Canadá, de passageiros, né? Então, quem fica no Canadá normalmente fica no centro das cidades, e o centro das cidades, eles são os lugares mais privilegiados do país, né, da cidade em si, o metro quadrado mais caro. Isso é importante a gente dizer, porque você pode ficar no centro, o passageiro fica no centro, ele vai ter a principal hotelaria no centro, as principais atrações, e isso economiza muito em relação a estacionamento, a carro que tem que se alugar, etc. Então, é importante a gente destacar essa infraestrutura que existe.
Existe também uma grande colonização portuguesa no leste do Canadá, né, na parte do Atlântico, e é muito fácil encontrar gente que fala português lá. A infraestrutura de inverno é invejável, vocês estão vendo aí a Alaska Highway, que fica no Yukon, né? E até lá tudo é muito organizado e tudo mais. E nas cidades a gente tem infraestrutura de inverno para andar embaixo da terra, quando existe nevasca, e também aérea entre prédios. Então, quando você pensa nisso, por exemplo, eu passei uma nevasca em Nova York que eu fiquei literalmente sem conseguir chegar até o meu hotel, né? Eu estava grávida de 6 meses. Isso não vai acontecer com o seu passageiro no Canadá, porque ele vai ter infraestrutura subterrânea para poder ir para onde ele precisa. É super importante a gente destacar isso também. Os receptivos de lá são excelentes, são organizados e são confiáveis, e isso também é uma coisa importante, comprar de um operador no Brasil, que trabalha com receptivo no Canadá, que já está preparado para vender tanto a experiência única conectada com o passageiro, com o tipo de viajante, e que ainda tem uma qualidade excelente de serviços, né? Também queria falar um pouquinho sobre as experiências que incluem os povos indígenas, como eu falei para vocês. Os povos indígenas canadenses são super valorizados, as experiências e tudo mais, e eles têm experiências únicas para passageiros que querem ter esse tipo de conexão, inclusive próximo das cidades. E falando um pouquinho mais da Via Rail, como eu já disse, é a maior empresa de transportes do Canadá, de passageiros. Ela tem um plano de sustentabilidade até 2025 para emitir menos 30% de carbono nos trens, os trens serem todos lixo zero e serem de energia renovável e mais rápida. E a primeira frota desses trens já está pronta, que é a frota do corredor. Alguns trens, não a frota 100% ainda, porque a gente tem um plano, né, de infraestrutura aí para acontecer. E esses trens, eles vão começar a circular no final de 2022 no corredor, aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre o que é isso na apresentação do Pedro. E até em 2023 eles já vão estar em circulação. Então, esse é o objetivo da Via também, é importante a gente saber, né? Vocês vão ver que esse é o trem que vocês vão ver agora, é o trem com a frota nova, está no YouTube da Via Rail, vocês podem ver melhor lá. É um trem super rápido, um trem super econômico, então é importante a gente saber que sempre existe essa preocupação com infraestrutura. Falando sobre Covid especificamente, né, no site da Via sempre tem todos os tipos de atualizações sobre como estão os trens agora. Falando principalmente do The Canadian, que é um cruzeiro terrestre, praticamente o The Canadian está normal, né? Todos os serviços dele estão normais, a única coisa é o uso da máscara ainda dentro dos trens, que talvez seja abolido, a gente não sabe ainda, pode acontecer agora ou amanhã, por exemplo, ou daqui a um mês, depende muito de como vão estar as coisas. E, para finalizar, uma coisa importante é saber que hoje, claro, quem chega ao Canadá vai ter que apresentar o certificado de vacinação, né, completo, e também para entrar nos trens. Então, agora eu queria passar a palavra para o Pedro, da Personal Brasil, e já agradecendo a todos vocês, eu vou continuar aqui, fazendo alguns inputs dentro da apresentação do Pedro também, para a gente conhecer mais sobre os destinos e sobre os trens. Já volto, Sheila, pessoal. muito obrigado. Obrigado para a Bavi Nacional, principalmente pelo convite. Uma honra iniciar praticamente os treinamentos da Bavi. Como baviano, me sinto honrado nesse sentido. O meu obrigado principalmente a Sheila pelo convite, a Via Rail por confiar em nosso trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Vega Falcón, sou sócio fundador da Personal Brasil. A nossa empresa está baseada em Curitiba, temos 25 anos de existência aqui no Brasil. Temos uma operação bastante ampla, desde que iniciamos o nosso trabalho, na realidade, nós temos como objetivo ser uma operadora completa, no sentido de operação multidestinos, porém, Canadá, na realidade, faz parte da nossa essência. Em 97, quando a gente iniciou as atividades, um dos primeiros destinos que abraçou praticamente a nossa ideia de entrar com produtos diferenciados foi justamente Canadá, com o apoio aí da Sheila, da Comissão de Turismo Canadense, a Air Canada e principalmente Via Rail Canada, que a partir de 2011 começamos a fazer esse trabalho de promoção e divulgação. Atualmente nós estamos aqui no Brasil, né, obviamente com uma base matriz,
Temos uma operação no Paraguai, obviamente, pelo sotaque, revela de que eu sou de fora, então, obviamente, lá em casa, nós temos aí uma base operacional. Temos uma base operacional em Portugal e na Inglaterra. Essas bases, na realidade, eles têm como objetivo, principalmente, trabalhar na promoção e divulgação do Brasil e, aliado a esse conhecimento que a gente tem, principalmente como Encame, foi, digamos, um dos motivos pelo qual a própria Via Ray confiou em fazer a promoção e divulgação também para os mercados latinos, né? Falando espanhol, obviamente, ajuda bastante. Entramos em outros países, desde México para baixo, e tivemos a sorte de ter, digamos, um bom sucesso, tá? Com relação, digamos, à Via Ray Canada, nós iniciamos a operação em 2011. Essa operação tem como objetivo principal mostrar como comercializar o produto de Canadá de trem, especificamente com a Via Ray. O nosso objetivo é abranger todo o país, né? Nós contamos hoje com os melhores DMCs locais, desde Halifax até Vancouver, e temos uma cobertura bastante grande a nível do Canadá, e principalmente mostrar, digamos, como vender, como comercializar esse produto. É um produto que, acredito, e eu tenho certeza de que é uma das melhores formas de viajar no Canadá, por causa de que te dá a liberdade que o próprio país te oferece, né? Então, nós temos aí 2 sites especificamente destinados para o produto, Canadá de Trem e Canadá em Trem, uma em espanhol e outra em português, especificamente com as informações de comercialização do produto. Eu vou mostrar rapidamente o nosso conteúdo, a fim de que vocês tenham, digamos, uma familiarização com o produto. Esse site tem como objetivo, como falei, ensinar principalmente quais são as rotas que a Via Ray opera, como que a gente formata um produto de trem, tá? Que são os pacotes que estão aí. O bom desse produto é que praticamente todo ele é em forma montagem individual de cada um dos pacotes, né? Claro que esses pacotes aí são ilustrativos no sentido de que, por se tratar, digamos, de forfait, de passageiros individuais, existe, digamos, uma grande facilidade de operação. Então, por exemplo, um pacote que começa em Halifax e em Toronto, nós temos aí um day by day bem completo, nós temos o que inclui em cada um desses pacotes, né? O que ele tem de custos, de investimentos, além disso também as diferentes hotelaria e principalmente quais são as classes de trens que a gente utiliza nessas viagens, né? Nós temos aí pacotes que podem abranger a costa leste ou a costa oeste. Então, capitais canadenses, por exemplo, é um resumo praticamente de tudo aquilo que Ontário oferece para nós, de tudo aquilo que Quebec, as províncias mais importantes do Canadá oferecem para a gente. Aqui nós temos aí um pacote promocional válido durante todo o ano, praticamente. Um detalhe muito importante com relação, digamos, aos pacotes, principalmente de trem, é que ele opera durante todo o ano. Então, você pode ter uma experiência no verão ou no inverno. Então, sempre estamos atualizando todos os nossos pacotes dentro do site. Dessa maneira, qualquer agente de viagem pode ter, digamos, uma noção, ou pelo menos ficar esperto, inclusive, em poder, digamos, comercializar esses produtos. Esses pacotes aí, vocês têm, por exemplo, uma visão em que temos aí as rochosas canadenses, que seria praticamente a joia das viagens que a gente comercializa, onde vocês têm um combinado, né, entre a parte terrestre e a combinação do transporte ferroviário, que é o caso utilizando os trens da Via Ray, ok? Bom, eu queria entrar agora em detalhes com relação, digamos, a como comercializar esse produto,
para quem comercializar esse produto. Hoje em dia, a demanda, desde 2019, na realidade, nós embarcamos quase 1.000 passageiros ano, né, somente de passos de trem, sem contar, digamos, também, digamos, pacotes já elaborados, tá? Esses pacotes geralmente são oferecidos ou são solicitados por viajantes experientes que geralmente já realizam viagens similares. Já fizeram uma viagem por Europa e querem ter, digamos, uma experiência na América do Norte com um serviço diferenciado. Foi justamente o objetivo, digamos, de colocar essa expertise toda que a gente tem com relação à comercialização dos trens. Então, a partir do momento em que você comercializa um passe de trem, vocês podem comercializar, digamos, um pacote completo, fazendo essa junção do trem junto com o destino. Depois, passageiros que já estão com um roteiro pronto, é dizer, não são passageiros que vêm por primeira vez a solicitar, digamos, eu quero ir para o Canadá e não tem uma noção praticamente do que ele quer. Ele já vem com um conhecimento prático do destino, pelo menos as cidades que ele quer visitar, se é muito mais voltado para as grandes cidades, ou ele quer fazer, digamos, um turismo voltado especificamente mais ao lado de aproveitar aquela natureza intocável praticamente que o Canadá oferece. Tá? E, por último, passageiros que têm geralmente um vínculo com o país, né? Por exemplo, tem muitos estudantes que estão de intercâmbio, que estão no Canadá, e os pais querem ir visitar as famílias que estão acolhendo os filhos e aproveitar para fazer, digamos, uma viagem pelo Canadá. Então, são pessoas que estão bem destinados para esse destino. Tá? É extremamente interessante no sentido das solicitações, quando a nossa equipe recebe essa solicitação, ele vem extremamente bem mastigado por parte do próprio cliente. E os nossos agentes de viagem, que são os clientes hoje, praticamente tem, digamos, um trabalho mínimo nesse sentido, de que o produto se complementa, tanto o cliente quanto os serviços que a gente oferece. Bom, agora eu quero mostrar para vocês com relação a como, aí eu vou solicitar, inclusive, uma ajuda aí da Sheila, que já viajamos em alguns trechos, inclusive em alguns trechos de trem, para mostrar quais são os diferenciais nas classes e categorias dos tipos de bilhetes que dá para comercializar, como podemos vincular esses bilhetes a um pacote turístico e por que é interessante colocar, digamos, por exemplo, uma cabine ou, de repente, uma classe econômica, qual é o meio mais interessante dentro desse pacote, né? Seja desde um pacote econômico, né, a um pacote de luxo, né? Essa é a grande facilidade que nós temos com a Via, porque oferecemos, por exemplo, a classe econômica geralmente abrange quase toda a costa leste, onde a gente coloca, por exemplo, em Ontário e Quebec, que são destinos maravilhosos em que a gente faz um combinado, né? A classe econômica é um pouco diferente, digamos, dos outros trens que eu conheço na Europa, principalmente. O nosso sistema tem possibilidade de fazer aquilo que uma companhia aérea oferece, com uma facilidade que, inclusive, a Sheila havia falado, né? Nós paramos no meio da cidade, colocamos os hotéis próximos a essa estação, porque dessa maneira nem precisa praticamente de um transfer, ele já está praticamente dentro do hotel. Em Toronto até é engraçado, mas o Fairmont, que é um dos hotéis que a gente utiliza na categoria luxo, você desce do quarto e já está dentro praticamente da estação, né? Você vai embarcar dentro de um dos trens a partir de Toronto. Então, business, qual é o grande diferencial? Você tem um lounge com excelentes serviços, você tem as refeições que estão inclusas, essas refeições são extremamente naturais em relação, digamos, a outros tipos de refeições oferecidas em outros meios de transporte. Aí temos também as classes que são categorias cabines, Sleeper Plus,
Esse produto Sleeper Plus nós utilizamos no The Canadian e The Ocean. Daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos na rota como que funciona esses dois tipos de cabines, tá? Sheila, quer complementar alguma coisa com relação às categorias? Sim, Pedro, eu queria falar um pouquinho sobre as classes econômicas, principalmente na linha, a econômica e a business, né? Principalmente na linha corredor. A linha corredor, ela conecta as principais cidades de Ontário e Quebec. E, eu me pergunto assim, mas qual é a diferença de eu viajar, por exemplo, num avião, ou de eu viajar num ônibus e eu viajar no trem? Então, primeiro, no trem você tem muito mais comodidade, e o pessoal te ajuda a colocar bagagem dentro do trem, que é uma coisa que na Europa não acontece, né? Dentro do Canadá acontece. Não tem uma pessoa específica para fazer isso, mas em cada vagão tem 2 pessoas que atendem aquele vagão e elas te ajudam realmente, é um outro tipo de atendimento, né? Além dessa facilidade, é um trem extremamente confortável, mesmo na classe econômica. Ele tem Wi-Fi. As pessoas realmente elas se deslocam de, por exemplo, eu moro na cidade do Quebec, mas eu vou trabalhar em Montreal, por exemplo, né? Ou eu moro em Hamilton, eu vou trabalhar em Toronto e eu vou fazer isso de trem, que é mais fácil para mim, entendeu? Então, tem essas pessoas da business que são atendidas dentro do Canadá, como que não são necessariamente passageiros de turismo, e tudo é preparado para o conforto e para a comodidade deles. E como o Pedro disse, as estações realmente são centrais e são muito bonitas. E dentro dessas estações, quem compra business ainda tem acesso à sala VIP. Então, você pode chegar 1 hora antes do embarque do trem, ficar na sala VIP. Você não precisa fazer, por exemplo, empacotamento de bebida alcoólica, vou ter que empacotar tudo para levar, que nem no avião, por exemplo, que você tem que despachar. Você pode levar a bebida alcoólica com você dentro do trem, né? Lógico, com cuidado, né, para não quebrar, mas você não precisa especificamente fazer o despacho dessa bagagem. Então, é uma comodidade por esse sentido e também pelo fato de você olhar entre cidades, e lembrando que entre cidades no Canadá, a gente está falando muitas vezes de zonas rurais, que são muito bonitas, né? Então, por exemplo, estou saindo de Ontário, indo para Quebec, eu vou passar por parques nacionais, eu vou passar por plantações de morango, então, não dentro dos parques nacionais, mas na beira desses parques nacionais, né? Então, tudo isso conta quando você pensa na viagem do trem e quando você faz a conta entre os trechos de avião e os trechos de trem, por exemplo, né? Ou quando você faz um circuito que pega ônibus, você vai ver que é mais interessante você viajar de trem. E você pode deixar as compras, por exemplo, para o seu último destino, para você viajar leve entre os percursos. Então, acho que isso é o principal, né? E em relação às rotas de longa distância, que o Pedro vai falar, que são as Sleeper, né? Que tem essas classes Sleeper, elas também têm a classe econômica com as características que eu falei, excluindo o The Canadian, que tem uma característica que o Wi-Fi do The Canadian não é legal, né? Porque ele passa por lugares onde não tem antena, né? Mas é possível, sim, próximas cidades você ter Wi-Fi no seu celular e tudo mais, mas no trem do The Ocean, por exemplo, tem Wi-Fi e também nos trens do corredor. Mas já a viagem em si, na cabine, na econômica, ela perde o encanto porque esses trens têm cabine. Então, eu escolheria viajar de cabine, mesmo que fosse um pouco mais caro, para poder ter toda essa experiência das cabines, né? Que são essa classe aí que o Pedro vai apresentar, que são as sleepers. Na realidade, o grande diferencial do sleeper no sentido da experiência mesmo, né? Porque viajar, digamos, no The Canadian vai te remontar na épocas antigas passadas e com um conforto espetacular, né? O The Ocean, por exemplo, nós temos saindo na costa leste de Halifax até Montreal, e nessa rota também nós temos trens mais modernos, porém pode ser no sistema de cabines também, tá? Agora vamos mostrar aí com relação, digamos, de como funciona essa classe. O Prestige, esqueci de um grande detalhe. Na realidade, essa categoria Prestige é uma classe nova da VRA. Ele entrou em operação mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. É uma categoria luxo de experiência. Ele é utilizado somente na rota de Canadian, significaria de Toronto até Vancouver. Ele tem, digamos, um conforto imensurável em relação, digamos, às demais categorias, além de contar, digamos,
com um sistema de concierge pessoal. Significaria, digamos, de que você vai ter praticamente um assistente durante toda a viagem para que possam fazer a sua cama, possam desfazer, possam colocar, digamos, toda a alimentação necessária dentro das cabines, ou ir nos restaurantes, ou utilizar, digamos, todo o que oferece essa categoria. É uma experiência sensacional. A demanda foi tão grande, principalmente nesses pré-pandemia, e agora terminado praticamente, passando, digamos, essa questão da pandemia, que a nossa disponibilidade está bem comprometida até final de novembro, praticamente. A operação desses trens, repito, a gente tem a possibilidade de fazer durante o verão e o inverno. Então, significa que vocês têm maior facilidade, maior quantidade de possibilidades de venda. Não tão somente durante o verão, como é o caso de alguns trens que operam nessa região também, similares ao nosso, mas sem essa característica, digamos, de ambientalização diferenciada de um trem clássico, né? Os nossos trens, para quem não sabe, ele é um sistema de transporte público estatal. Significaria de que ele está aí para servir como sistema de transporte. Então, obviamente, ele tem, digamos, uma diferença muito grande em relação, digamos, a outras companhias que operam durante principalmente durante o verão, como é o caso, por exemplo, do Roque Montania, que acabei de verificar justamente uma dessas perguntas, que depois podemos aprofundar. Podemos prosseguir, Caio. Bom, aqui nós temos um sistema de 3D do Decaned, é um novo sistema que a gente está utilizando para mostrar o nosso trem. Imagina só, um trem clássico desses passando no meio das rochosas canadenses. É praticamente o único que faz esse trecho desde da costa leste até a costa oeste. O bom é que você pode ou iniciar na cidade de Toronto e terminar na cidade de Vancouver. E durante todo esse trajeto pode ser montado uma rota especificamente, um pacote especificamente para quem tem, digamos, diferentes tipos de interesse, né? Você tem possibilidades de fazer cidades como Winnipeg, que tem uma cultura de colonização tipo menonita, tipo mais voltado para a agricultura, ou Saskatoon, que é uma cidade muito mais voltada para uma grande cidade dentro do que é a parte de produção agrícola aí do Canadá. Jasper, que seria a porta de entrada, na saída, na realidade, de Vancouver, fazer um combinado, como nós temos pacotes, por exemplo, de Calgary, e terminando em Jasper, iniciando em Jasper, terminando em Vancouver. Existem várias alternativas de combinados nesse caso. Sheila, se você puder falar sobre os destinos e as cabines. Sim, Pedro, eu queria só voltar um pouquinho no mapa, por favor. Caio, obrigada. Então, pessoal, eu queria que vocês ficassem atentos nesse lugar que chama Jasper, né? Vocês podem ver que ele fica na província de Alberta. Diferente do que muitos pensam, Jasper é o maior parque nacional da província de Alberta, tá? Então, é de onde, por exemplo, você vai conseguir avistar mais animais durante o verão, né? Durante o degelo, a partir de maio. Então, você desce diretamente no Parque Nacional. Você pode ficar 4 dias ali, enfim, ou ver com os pacotes que o Pedro tem, mas durante os meses de verão é possível avistar muita vida selvagem, até mais do que em Banff. E Banff, normalmente, que fica aproximadamente 50 minutos de carro de Jasper, por uma estrada lindíssima que dá para fazer de carro, é um parque muito mais cheio do que o Parque Nacional de Jasper, né? E Jasper tem todas as facilidades que Banff tem. Eles têm restaurantes, eles têm acomodações, eles têm rafting, por exemplo, que você não encontra em Banff, mas Banff tem algumas das paisagens mais bonitas também em relação a lagos, apesar de que Jasper tem lagos maiores. Então, vale muito descer do trem aqui, ou começar a viagem aqui, ou terminar a viagem aqui, e fazer os parques nacionais, fazer Columbia Icefields, que é uma geleira que fica, um glaciar que fica ali o ano todo,
para você visitar e tomar água pura da montanha. Também, sim, no trem é possível despachar bikes, motos eu não sei, né? Eu não tenho essa informação, mas bikes eu sei que dá, inclusive todo o material de esqui para quem quer esquiar, né? Sabendo ali que Jasper tem, em Banff tem 3 estações de esqui, então é super legal também poder fazer isso de trem e daí fazer as estações de esqui no inverno. E Vancouver, a 60 minutos de Vancouver, não, a 90 minutos de Vancouver, desculpa, tem uma estação de esqui excelente, que é o Whistler, né, que é uma das melhores do mundo. E essa região de Kamloops, ali onde a gente vê um pontinho também, é uma região, Kelowna e Kamloops são 2 cidades próximas, é uma região vinícola do Canadá, que pouca gente sabe. Então, também é possível, de repente, fazer uma rota descendo ali e fazer de carro uma parte da região vinícola. Isso falando da costa oeste, né? Quando a gente pensa em Winnipeg especificamente, tem um trem da Via também que vai até Churchill, mas ele é um trem que leva 2 dias e é bem para pessoas aventureiras. Ele é um trem para quem quer passar pelas comunidades dos povos indígenas dessa região. É um trem que leva, inclusive, suprimentos para essa região. Então, ele é um trem muito celebrado. E a última chegada dele ali na província de Manitoba é Churchill, que é a cidade onde existe mais população de ursos polares do que de gente. E em Churchill é possível avistar os ursos polares, existem passeios para isso, as baleias beluga e a aurora boreal. Então, é uma outra possibilidade. E pensando um pouquinho na costa leste, onde a gente vê Toronto ali, na realidade, a gente tem uma rota que une Toronto pelo corredor até Montreal e de Montreal até Halifax, para conhecer o Atlântico Canadense. Esse trem do The Canadian, ele é o mais clássico e ele é realmente a cereja do bolo, porque ele é um verdadeiro cruzeiro terrestre, né? Então, ele é um trem multigeração, é um trem para ser feito para relaxar e realmente aproveitar a paisagem. Não é um trem para ser feito para como experiência de tipo assim, quero fazer 50 milhões de atrações dentro desse trem. É um trem de relaxamento, para você entrar e se conectar com as pessoas. É justamente por isso que ele não tem Wi-Fi, não é por uma questão técnica, né? Ele é um trem que você consegue ter Wi-Fi quando você está próximo à cidade, mas ele é um trem para forçar a conversa multigeração. É um trem de relaxamento e apreciação de paisagens. Então, é muito interessante. E aí você tem todas as cabines, né? Se o Caio quiser entrar já para a gente falar um pouquinho sobre essas acomodações. Aí a gente está vendo um vagão, né, e dentro a cabine mais luxuosa do trem é essa que a gente está vendo agora, que é a Prestige, né, uma cabine, um equipamento super novo, que já está vendido. O Pedro falou para mim, né, Pedro, esse ano até o final do ano já tá sendo vendido, já foi vendido, né, o Prestige tem que ser realmente planejado com antecedência. É uma cabine que tem a TV de LED, né, exclusiva para quem está dentro da cabine, tem o frigobar ali embaixo, tem um serviço de concierge exclusivo e ali atrás dele tem um banheiro com toalete, o lavabo e chuveiro. E lembrando que o chuveiro do trem é diferente do chuveiro de um hotel, né, pessoal? A gente está falando de um espaço menor, então é como se fosse uma ducha mesmo, mas é um chuveiro que você pode colocar mais para cima e tomar banho normal. Durante o dia ele tem essa configuração de sofá de couro, né, de um sofá em L de couro, que é bem confortável, e durante a noite ele tem a configuração de uma queen voltada para a janela panorâmica do trem, que se você quiser você fecha, senão você assiste durante a noite relaxadamente o trem te levar pelas paisagens dele. A Prestige, ela tem um carro que é o parking car, que é o último vagão do trem, né, que só tem acesso quem está na Prestige. Então, ele é um vagão também muito bonito, muito... ele tem um bar especificamente, tem a parte de cima, que é o vagão Dome, né? E tem também uma cabine de acessibilidade, né? Para quem precisa de viagens de acessibilidade, é muito interessante saber que você tem essa possibilidade, uma cabine bastante vasta, né? Com um serviço de bordo específico. Então, é bom a gente saber. Isso é uma outra questão também do plano de sustentabilidade da Via, que todos os trens tenham as cabines de acessibilidade. Hoje o Ocean já tem também, e também o corredor. E aí, voltando para as outras cabines que a gente tem, aqui é o vagão restaurante, né?
Então, é um outro vagão que... Aí, todos que estão na classe Sleeper têm acesso a esse vagão. E, por exemplo, eu cheguei para jantar, né, e eu tô com 2 pessoas na minha cabine. É possível que a gente encontre as 2 pessoas? É possível, né? Você vai ter 3 horários de jantar e é possível que você sente com outras pessoas para jantar. Então, isso é realmente como o trem funciona em relação a essa perspectiva de você conhecer novas pessoas, você trocar ideia durante o passeio e tudo mais. A gente pode ir para o próximo já. Aí eu vou deixar esse para o Pedro falar, que esse é maravilhoso. Na parte mais interessante para nós que vendemos pacotes turísticos, principalmente, eu acho de que ter, digamos, a possibilidade de apreciar as rochosas canadenses a bordo, digamos, do trem, e principalmente ter, digamos, essa janela panorâmica, é sem igual. Esse trecho, nós temos a partir de Edmonton até Vancouver, o sistema panorâmico. Esse sistema panorâmico tem acesso quem estiver dentro do pessoal da classe Sleeper. Tá? A classe Sleeper, para vocês terem uma noção, nós temos duas categorias diferentes na classe Sleeper. Na classe Sleeper, você tem especificamente aqueles que você tem somente as beliches, né, uma em cima do outro, né, aqui está do lado direito, que fica no corredor durante a noite, se transforma nesse sistema de dormitório, né, e durante o dia ele se transforma em confortáveis cadeiras para você apreciar a viagem. E no caso das cabines, né, particulares, seja ele para 2 ou para um lugar, é justamente isso que o Caio está passando para nós, né? Qual a diferença entre um sleeper cabine e a Prestige? No caso da Prestige, nós temos o chuveiro interno e um serviço totalmente diferenciado. Tá? No caso do sleeper cabine para 2 passageiros ou para 1 passageiro, a diferença é que você vai ter o chuveiro no vagão. O que significa isso? Dentro das nossas cabines vão ser somente um lavabo, tá? E dentro desse vagão nós temos a parte do chuveiro onde você ganha, ao chegar dentro da cabine, um serviço completo de toalhas, tudo aquilo que é o amenity em si de um resort, aquilo que está mostrando na imagem. Então, é extremamente confortável, eu acho um pouco diferente em relação, digamos, a um trem de longa distância, digamos, poder tomar um banho, relaxar, descansar em uma cabine privativa, não tem nada igual em relação, digamos, a uma viagem na classe econômica. É possível vender na classe econômica? Claro que dá. Só que eu realmente recomendo que orientar aos nossos passageiros para tentar fazer com a cabine, porque nós latinos temos costume, digamos, de sempre estar, digamos, de tomar um banho, de ficar relaxados. Gostamos muito mais disso e, obviamente, por causa disso é que a pessoa vai se sentir bem melhor, digamos, durante essa viagem. A classe econômica dá para vender, por exemplo, em um período curto, não? De Toronto a Vancouver, para vocês terem uma noção, são 5 dias de trem, tá? Claro que durante todo esse tempo, se você estiver na classe econômica, você vai se higienizar, porém, não vai ter, digamos, um chuveiro, um conforto tão grande como é o caso dessas categorias que estamos mostrando, ok? Bom, vamos prosseguir aí com relação, digamos, à parte dos pacotes, tá? Como que nós idealizamos esses pacotes em relação ao trem, né? Depende, digamos, da rota que a gente vai fazer. Nós temos aí, em total, mais ou menos 5 rotas definidas, né? São linhas do próprio trem, né? Vocês têm na costa leste de Halifax até Montreal, né? Que seria a rota que é operada por o The Ocean, né? Qual a diferença em relação, digamos, à costa oeste? Como o Canadá é muito amplo, é bastante grande,
é um bom sistema de transporte para quem quer descobrir, digamos, todo o Canadá de uma só vez, né? Já tive o prazer, inclusive, de atender um argentino fazendo uma viagem de 21 dias, iniciando em Halifax e terminando em Vancouver. Ele fez durante 21 dias uma viagem alucinante. Nós fazemos o seguinte, seccionamos, dependendo da rota e do interesse do cliente, essas rotas. No caso, o The Ocean, nós colocamos aí a experiência da região marítima, que seria, digamos, uma influência mais britânica com a influência francesa, né? Começando em Halifax e terminando em Montreal. Claro que dentro do nosso pacote, por uma questão de logística, geralmente podemos fazer uma extensão até Toronto. Um pacote válido de 8 dias, 7 noites, você pode fazer um combinado 2 noites, 3, no máximo em Halifax, chegar em Quebec, e em Quebec você ficar 2 noites, mais 3 noites em Montreal. Essa é uma combinação perfeita para conhecer tanto a parte marítima da cidade de Halifax, com toda essa cultura, né, essa combinação da parte francesa e inglesa, e depois entrar, digamos, na América do Norte, da França dentro da América do Norte, como é o caso, digamos, de Quebec e Montreal, tá? Logo em seguida, nós temos a porção onde temos as grandes capitais, né? As grandes capitais nós chamamos, fazendo um combinado entre Toronto, Ottawa e Montreal, né? Esse pacote, por exemplo, é um pacote no qual a gente faz uma distribuição de dias, aproveitando Toronto, visitando o Niagara Falls, fazendo, digamos, uma viagem bem aprofundada no que é na região ou na província de Ontário e na província de Quebec. É um combinado onde nós temos 3 noites em Toronto, realmente conhecer Ottawa tem que ter, eu acho que conhecer, digamos, a capital política da empresa, do país é fundamental, e passar por Ottawa sempre é bastante interessante. Combinar isso com Quebec City, uma cidade histórica, né, uma das poucas cidades amuralhadas ainda, antigas, né? Montreal, que é uma cidade totalmente francesa, praticamente, dentro do que é a América do Norte, né? Então, esse é um combinado sensacional, vale muito a pena. Sheila, quer complementar essa parte de destinos? Eu queria falar só, principalmente de Quebec, da cidade de Quebec, que, na verdade, ela é a única fortificada da América do Norte, né? E ela é uma cidade que, assim, ela tem vários bistrôs pequenininhos, e ela tem a cidade alta e a cidade baixa, né? Que é a cidade onde você está dentro da cidade murada e quando você está fora da cidade murada. E também na cidade do Quebec, não sei se vocês viram um soldadinho que foi andando, assim, parecia um soldadinho de chumbo, ali é onde tem o regimento da Guarda do Quebec, que é diferente do regimento da Guarda de Ottawa, que o Pedro falou, que inclusive tem ali um quadro atrás de mim, que é o Parlamento de Ottawa dentro da Folha do Canadá, né? Ottawa tem a troca de guarda, que é super famosa, né, Pedro, durante os meses do verão, que é super bonito de ver essa cerimônia da troca da guarda montada canadense, mas no Quebec, na cidade de Quebec, também tem um lugar que é a Citadela, onde tem a troca de guarda do regimento do Quebec especificamente. E é muito diferente, assim, as trocas de guarda. Porque o Quebec, ele tem uma cabra, né, que é uma cabra super importante para eles, então os soldados levam a cabra junto, é bem diferente, assim. Então eu faria os dois. Queria pontuar isso, porque isso foi muito diferente para mim. Quando eu achava que era uma coisa muito igual, é completamente diferente, assim. Então acho que vale a pena, como o Pedro falou, tem que fazer mesmo, pelo menos essas cidades aí. Realmente o combinado entre essas duas culturas é fantástica, né? Principalmente quando você visita Toronto, que é uma grande capital, né? Que tem tudo aquilo eu chamo de uma mini Nova York, né? E de repente entrar numa cidade de Quebec extremamente histórica, né? Para passar, digamos, agora, vamos passar para o trem que estamos falando e dando ênfase principalmente
É a rota que tem, digamos, uma duração mais longa, né? De Toronto até Vancouver, como eu falei, se você somente vai fazer o trem para deslocar de um lugar a outro, são 5 dias dentro desse trem. Claro, fazendo, digamos, na classe sleeper, você vai ter todos os serviços, né? Você vai ter todas as refeições durante essa viagem e, ou em todo caso, fazer, digamos, um pacote montado, como no caso nosso, nós temos 2 alternativas, né? Pode ser feito várias, tá? Essas alternativas que a gente está colocando é especificamente para vocês terem uma noção como fazer essa rota, né? Iniciando, por exemplo, em Toronto, a gente pode fazer uma visita em Toronto, ficar nesses 4 ou 5 dias em Toronto para entender, digamos, como funciona a cidade em si, e posteriormente embarcar com destino a Vancouver, tá? Eu sempre sugiro de que, além de conhecer uma grande cidade, como a gente havia falado no início, parar para aproveitar as famosas rochosas canadenses. Chegando em Jasper, o que nós fazemos é parar em Jasper, tá? E posteriormente embarcar novamente no trem para continuar a Vancouver. Esse pacote combinado leva um total de 15 dias, 14 noites. Esses pacotes com day by day, detalhes, custos, o que inclui tudo demais, vocês têm tudo dentro do nosso site, ok? A parte do combinado especificamente, aquela pessoa que já conhece, por exemplo, Costa Leste, já conhece Toronto, Montreal, Quebec, ou já chegou até Halifax, e quer conhecer especificamente as rochosas canadenses, porém, tendo a experiência de poder fazer um trem da Via Rail. Nós recomendamos de que esse passageiro chegue até Calgary, né, na província de Alberta, faça a parte terrestre. Nós temos uma logística totalmente elaborada a partir de Calgary, com um passageiro levando até Banff, que é a porta de entrada das montanhas rochosas, aquilo que a gente vê praticamente nas imagens promocionais aí do Canadá. A partir de Banff, a gente vai visitar o famoso Lake Louise, né? Todo mundo fala, principalmente com essa beleza de imagem de um lago como o Lake Louise, e terminamos a nossa viagem terrestre até Jasper. De Jasper, a gente embarca na experiência do The Canadian. Em Jasper, nós embarcamos e dormimos dentro do trem e desembarcamos em Vancouver. Lembrando de que no embarque nós temos todos os serviços já inclusos na classe Sleeper, tá? Chegando em Vancouver, nós vamos fazer uma visita de 4 dias, no mínimo 4 dias, 3 noites, aproveitando a cidade de Victoria, aproveitando o que é Whistler, belíssima vila de esqui principalmente, porém durante o verão ele se transforma em um lugar sensacional, e volta novamente a Vancouver. A partir de Vancouver a gente parte para o Brasil novamente. Todos os nossos pacotes sempre estão elaborados pensando em aproveitar o melhor do tempo do cliente e principalmente o que experimentar de melhor dentro daquilo que a gente está visitando, ok? Toda a nossa equipe está preparada justamente para atender qualquer tipo de solicitação, depende do cliente. Nós estamos colocando somente algumas orientações desses pacotes básicos que a gente coloca dentro do nosso site. Por último, as rotas de aventura. Essas rotas de aventura, eu pessoalmente ainda não fiz, é o próximo passo para conhecer totalmente, digamos, todas as rotas. Começar em Winnipeg, Churchill, por exemplo, seria o ideal, né? A gente faz o aéreo até Winnipeg, geralmente faz um pacote básico para observação, por exemplo, combinado com os ursos polares, ou, em todo caso, para fazer observações de aurora boreal, que também é um atrativo sensacional para o nosso mercado. Cada dia nós temos maior quantidade de demanda para esse tipo de pacotes, né? Então, você pode fazer um combinado do trem
junto com o objetivo que é visitar a aurora boreal. Além de Churchill, obviamente, em Whitehorse, nós temos também aí a possibilidade de assistir a esse fenômeno natural que é único nessa região aí da América do Norte, tá? Bom, para fechar, eu vou mostrar para vocês aí um vídeo o que nós experimentamos viajando dentro dos trens da Via Rail. Essa rota do Decaned, tá? Esse vídeo eu espero que vocês gostem, curtam, vejam que realmente a paixão que a gente tem pelo produto e principalmente pelo destino, esse Newall, a receptividade que nós temos como estrangeiros no Canadá é inexplicável, a gente se sente em casa e realmente podemos falar de que o Canadá se tornou praticamente parte do nosso dia a dia, parte da nossa empresa, e isso que faz com que a gente tenha tanta paixão de vender esse destino, esse produto, que combinado com a Via Rail, que é uma companhia sensacional. Espero que vocês gostem, estamos à disposição aí para as perguntas. This year, put your dreams in motion and take the trip of a lifetime. Wake up to the grandeur of the Canadian wilderness and take it all in. Capture the flavor of each region. Make memories and be inspired. Have you really seen Canada? The Canadian, your window to Canada. Bom, espero que tenham gostado da nossa apresentação. Essa apresentação nós estaremos disponibilizando através da VAV, com todas as informações, principalmente técnicas, assim como também os nossos contatos e as informações. Vamos começar agora com algumas perguntas. Deixa eu pegar umas aqui para você, peraí. O site já está aí, com relação, digamos, às datas. Bom, para apreciar, digamos, tudo que é as rochosas canadenses, olha, tem muita gente que fala, olha, vou passar frio no inverno, eu não vou no inverno. Tem dois tipos de Canadá. Canadá no inverno e no verão são totalmente diferentes, obviamente, mas os dois são muito bem aproveitados. Obviamente, para nós que temos interesses específicos para as rochosas, começa em maio e termina no finalzinho de setembro, tá? Essas são as melhores datas para o André, eu acho que foi que perguntou. Qualquer informação com relação, digamos, a como elaborar essas rotas, fiquem à vontade, hein? A nossa equipe está aguardando aí qualquer tipo de solicitação, tá? Qual a melhor época para fazer esse roteiro? É justamente o que eu havia falado. Com relação às datas, de maio a setembro seria o ideal, tá? Tem outras datas que você pode operar, como falei, dá para fazer durante todo o ano. Essa é a parte mais interessante, digamos, de utilizar um sistema de transporte como a Via Rail oferece para a gente, tá? Que mais que nós temos? Alguma outra informação com relação a idosos, clientes idosos? Uma coisa que vocês têm que ter em conta é o seguinte: eu não conheço um sistema de transporte tão humano como o sistema da Via Rail, né? Eu acho que a Sheila pode até aprofundar um pouco mais, mas o conforto que tem, a maioria dos pedidos que a gente recebe, principalmente são de pessoas dos 60 para cima. Então, por quê? Porque o conforto que oferece o trem e a forma em que são tratados, quando chegamos na estação até o desembarque, é maravilhoso. Isso não falo somente por mim, eu acho que a Sheila já teve essa vivência também, e não tem por que se preocupar. Existem, digamos, vários clientes que já atendimos com uma certa idade e foram muito bem atendidos, principalmente durante essas viagens, tá? O
que mais, gente? Tem mais Eu informação? queria só pontuar uma coisa aqui, que assim, é importante a gente entender que o Canadá é um país idoso, né? É um país de idosos ainda, mesmo com a imigração. E a gente tem muitos idosos trabalhando, inclusive, nos trens. Então, é muito interessante isso, porque existe uma empatia natural, né? Que talvez aqui a gente não tenha tanto, porque a gente tem muitos idosos já que não estão trabalhando. Lá é bem diferente. A gente tem idosos que trabalham nos trens, a gente tem idosos que trabalham nas estações, e o idoso, em geral, ele é visto como uma pessoa que não necessariamente precisa de ajuda, mas uma pessoa a ser respeitada. Então, se eles veem que existe uma necessidade, ou se mesmo o idoso chamar, ele vai ter a assistência com absoluta certeza. É muito difícil você encontrar um atendente da via mal-humorado, ou que te distrate de alguma forma. Se isso acontecer, realmente é muito azar do passageiro, porque a via tem essa cultura. Inclusive, quem trabalha na via tem uma relação pessoal com a via, porque é uma das empresas que fez com que o destino acontecesse. Então, por exemplo, o Jasper tem toda uma comunidade em torno da linha do trem, né? E nas grandes cidades também é assim. Então, por exemplo, em Ottawa, quando a estação de trem foi feita, foi quando Ottawa mudou toda a sua configuração, e aí os Fairmonts foram construídos de acordo com a chegada da linha do trem. Então, o trem é muito conectado com a comunidade, isso é muito interessante falar. E aí tem muita coisa agora para você falar sobre produto. Pedro, obrigada, gente. Obrigado, Sheila, pelo complemento. Principalmente, eu acho de que com relação, digamos, à parte de comercialização dos produtos, nós ficamos à disposição de vocês através do nosso site, através dos nossos e-mails. Importante mencionar, e respondendo um pouco à Ana Lúcia, todos os nossos produtos são comissionados, sim. Os pacotes, nós atuamos como operador de turismo, é dizer, estamos à disposição das agências de viagens. Tudo que vocês precisarem em relação a esse produto ou qualquer outro destino, a nossa equipe está totalmente especializada para isso, tá? Muito obrigado novamente pela participação aí durante o treinamento, espero de que vocês tenham gostado. Obrigado a Vavi, obrigado Sheila, obrigado VRA, obrigado à minha equipe principalmente, e qualquer coisa ficamos à disposição. Pedro, Sheila, obrigada. Foi uma delícia viajar com vocês, viajar com a Via Rail. Foi uma apresentação belíssima. Eu acho que todos os agentes aqui agradeço em nome de todos eles. Muito obrigada pela participação. Para todos que vocês estão nos assistindo até o final, muito obrigada. A gente vai encaminhar até amanhã o link com essa gravação, a apresentação que a gente apresentou para vocês. Então, assim, todas essas informações que foram questionadas aí pelo chat, a gente vai encaminhar tudo isso. A gente se vê em breve, por favor, acompanhe as nossas redes. A gente está com uma grande programação para o ICABAV desse ano, além da Vila do Saber, lá na Expo, em Pernambuco. Tá bom, pessoal? Obrigada, uma boa semana para todos. Obrigada, muito obrigada para todos. Obrigada, boa semana. Obrigado, gente. Obrigado. Até.